Olá pessoal, tudo bem? Sou a professora Daniela Almeida e vamos a mais uma aula de Geografia do nono ano. Estudaremos hoje o percurso 16, Rússia de superpotência a país emergente. Então, a gente vai analisar um pouco sobre a perda da hegemonia russa, tá? Então, a União Soviética foi muito importante e influente durante muito tempo pelo mundo, no período do mundo bipolar, em que o mundo era dividido entre dois polos de poder, sendo Estados Unidos, o mundo capitalista, e a União Soviética, o mundo socialista. Então, durante toda a existência da União Soviética, a Rússia foi a principal república desse estado, tá? Moscou era o centro político e econômico e de poder do socialismo, onde todas as decisões políticas e econômicas eram tomadas lá, tá? Em relação ao socialismo real. Só que entre 1989 e 1990, essa situação veio se modificar e a Rússia começou a sofrer perdas, tá? Da sua hegemonia. A primeira perda, vamos lá, está falando sobre o enfraquecimento mesmo do poder da Rússia com as medidas políticas instauradas por Mikhail Gorbachev, tentando resolver os problemas internos, econômicos e sociais que existiam na Rússia socialista. Essas inovações, chamadas de Glasnost e Perestroika, no qual instauraram transparência política, a existência de mais de um partido político e a abertura da economia da União Soviética à economia de mercado, fez com que, como o livro vem falando, houvesse um afrouxamento dos laços de dominação sobre os países da Europa Oriental ou Leste Europeu, contribuindo para que muitas das repúblicas socialistas passassem a aderir à economia de mercado, certo? E entrar na União Europeia, e na OTAN, certo? O que representou para a Rússia uma grande perda da sua área de influência. A gente observa nesse mapa, tá? Os países capitalistas e socialistas até 1989. Os países verdes são os socialistas e os laranjas são os capitalistas, tá certo? Vamos seguir. A segunda perda que a Rússia sofreu, vamos lá. Com a desagregação da União Soviética em 1991, a Rússia, para não perder toda a hegemonia, acabou criando um outro bloco econômico chamado CEI, Comunidades e Estados Independentes, como a gente já estudou anteriormente, certo? Foi uma tentativa da Rússia de não perder toda a sua hegemonia no leste europeu. Então, nem todas essas ex-repúblicas aderiram à CEI, como os países bálticos, a Estônia, Letônia e Lituânia. Passaram a pertencer à União Europeia e à OTAN, certo? Se aproximando com o Ocidente, se afastando da influência russa, certo? Aí temos aqui, o acirramento dos conflitos territoriais, das nacionalidades nos países da CEI e a violenta repressão militar exercida pela Rússia tornaram-se ameaças para a integridade do bloco. A Geórgia, por exemplo, abandonou o bloco econômico em 2008, tá? Como o resultado da invasão do seu território por tropas russas. O objetivo da Rússia era dar apoio aos separatistas pró-russos,
lá na Geórgia. E aí o país acabou saindo do bloco. Em 2010, assinou o contrato de livre comércio com a União Europeia e atualmente negocia a entrada no bloco. Além da Geórgia, outros focos de tensão se instalaram nos países da CEI, levando a intervenções militares diretas ou indiretas pela Rússia, como no caso da Moldávia, Armênia, Azerbaijão e a Ucrânia, tá? Além dos enclaves no próprio território russo, como na Chechênia e Daguestão, ameaçando a hegemonia russa. E essas incertezas, né, mesmo com essas incertezas, a presença russa ainda é significativa, tá? Como a gente vê aqui no mapa, tá certo? Agora, a economia no século XXI. Bem, nós temos aqui falando sobre a transição da economia estatal para a economia de mercado, tá? A economia estatal ou planificada existiu até 1991 e os países passaram por essa transição, que foi um grande desafio, né, para todos eles, inclusive para a Rússia, tá? A Rússia, ela herdou a maior parte da infraestrutura da União Soviética, a infraestrutura industrial, principalmente dos bens de produção e a indústria pesada, tá? Embora elas estivessem obsoletas e foi necessário um grande investimento privado para poder atualizá-las. Temos também a perda do poder central, né, da Rússia sediada em Moscou, em relação às demais repúblicas soviéticas. Tá? Abalou o prestígio que a Rússia possuía como superpotência e ela ainda tenta se recuperar até os dias de hoje. Tá? Então, a desintegração da União Soviética, as perdas de influência em relação aos novos países que surgiram, né, com a desintegração do bloco econômico, do bloco da União Soviética, fez com que a Rússia perdesse, né, a sua influência e o seu patamar de superpotência, tá certo? E passou a ser um país emergente. As concentrações industriais se localizam tanto na porção europeia como na porção asiática da Rússia. No entanto, a região de Moscou é o centro mais dinâmico da economia do país, tá? E da política também. Tá? É complementada por periferias econômicas integradas entre si e afastadas do centro, até porque a Rússia é o país mais extenso do mundo. A gente já estudou sobre isso, né? E é claro, né, pertence até a 2 continentes. A sua extensão é imensa. Então, a Organização do Espaço da Rússia em 2013, a área mais dinâmica é a área da região de Moscou, como a gente vê nesse mapa, tá? Deixa só eu voltar aqui, peraí. Olha só, a área de maior influência, tá? Então, a Rússia, pelo seu vasto território, é rico em vários minerais, tá? Como ouro, diamante, níquel, sendo o primeiro produtor mundial. E entre outros, né? Sobretudo petróleo e gás natural. Esses combustíveis, eles são os mais importantes, né, do mundo e os mais importantes produtos de exportação e grande fonte de divisa para a Rússia, tá? Também contém uma poderosa tecnologia aeroespacial e de armamentos desenvolvido ainda no decorrer do período da União Soviética, tá? No período da Guerra Fria, e o que ainda
lhe confere posição de destaque como potência nuclear e militar. Tá certo? Existe também centros de pesquisas, como Tecnopolos em Moscou, né, Kaliningrado, São Petersburgo, e continua a produzir inovações, mesmo passando por dificuldades em razão da limitação de investimentos, tá certo? A Rússia ainda produz tecnologias. Temos aqui o lançamento da nave espacial russa no Cazaquistão, em 2013. Tecnologia espacial. Rússia e uso estratégico político da energia. Pronto, então a Rússia, ela tem uma grande reserva de hidrocarbonetos, né, que são compostos orgânicos, no qual forma-se o gás natural, o petróleo, tá? E também tem uma grande rede de gasodutos e oleodutos que permite o fornecimento desses produtos tanto para o Ocidente quanto para o Oriente. E a Rússia é a grande fornecedora de energia mundial, né? Sobretudo para os países europeus e para a CEI. E isso faz com que a Rússia use esse poder energético como um instrumento político, tá? E vem causando alguns conflitos por isso e problemas para países da União Europeia, que já vem formulando outros meios de substituir, né, esses recursos energéticos que compram da Rússia. Aí temos as principais rotas de abastecimento de gás natural da Europa em 2017. Tá? O gás natural é bastante utilizado na Europa. Então aqui, ó, em 2003, a Rússia suspendeu o fornecimento de gás natural para Belarus. Olha só, né? Como a Rússia usa como estratégia política, de dominação política. Depois que Belarus recusou pagar o dobro pelo produto. Aí, em 2006, fez pressões para que Belarus vendesse sua rede de gasodutos à empresa russa, para que pudesse exportar o gás natural para a Europa Ocidental. Então, com o interesse no gasoduto de Belarus, a Rússia começou a pressionar o país. Já tinha suspendido o fornecimento de gás natural e estava pressionando para comprar o gasoduto de Belarus. Diante da negativa do governo de Belarus, a Rússia puniu o país por meio de elevação do preço, mais uma vez, tanto do gás natural quanto do petróleo. Em 2011, Belarus acabou cedendo às pressões russas, né, em troca do desconto de 60% no preço do gás comprado da Rússia. Tá? Temos aqui outra pressão política em relação aos recursos minerais, dessa vez com a Ucrânia, né, que a Ucrânia rejeitou também a elevação do preço do gás natural que a Rússia fornecia ao país e também sofreu corte de abastecimento, assim como Belarus, certo? Essa medida teve sérias repercussões, tá? Porque ocorreu no período de inverno europeu e essa época as pessoas usam muito o consumo do gás natural, certo? Temos aqui no final de 2013, tá? Por pressões do governo russo, a Ucrânia desistiu de assinar um acordo de livre comércio com a União Europeia. E esse fato provocou pressão popular, tá? Na Ucrânia, para a deposição do presidente pró-Rússia e a realização de novas eleições. Tá? Apesar da Rússia ter feito propostas de redução
de 30% do preço do gás. Então, o desdobramento desse episódio foi grave para a Ucrânia, né? Por quê? Porque nesse período o separatismo no leste do país estava levando a confrontos militares, tá? Entre forças ucranianas e rebeldes pró-russa. Em fevereiro de 2018, houve um novo embate entre a Ucrânia e a Rússia, tá? Onde trouxe preocupações para países europeus que dependem do gás russo. Por quê? A Ucrânia acusou a Rússia de diminuir a quantidade do gás natural fornecido ao país, desrespeitando um contrato assinado entre ambos os países. O que aconteceu? A Ucrânia denunciou a Rússia na Câmara de Comércio de Estocolmo, na Suécia. O objetivo era o quê? Arbitrar sobre controvérsias comerciais entre os países, tá? E a Câmara de Comércio de Estocolmo condenou a Rússia a pagar a indenização à Ucrânia, tá? Por quebra de contrato. Aí a Rússia afirmou que iria recorrer à decisão, tá? A questão principal nesse caso, vejam bem, não é apenas o gás natural, certo? Mas o uso político que a Rússia faz em relação ao fato de ser o principal fornecedor, tá? Como eu falei anteriormente, usa de forma política os recursos naturais, não somente na Ucrânia, como em outros países europeus. Aí temos aqui uma imagem, né, mostrando separatistas ocupando parte da cidade, né, de Severodonetsk, próxima à cidade de Donetsk, na Ucrânia. A Europa depende do gás natural russo, tá? Isso é um fato. Olha só, em 2014, né, houve a crise na Crimeia, né, onde a Rússia anexou a Crimeia, tá? Somando a crise na Ucrânia. Apoiado pelo governo russo, foi desencadeado protestos de governos europeus, seguidos de sanções econômicas à Rússia, tá? O que foi que a Rússia fez? Ameaçou cortar o fornecimento de gás natural aos países europeus, já que ele era o principal fornecedor desse recurso. E criou sérios problemas à economia europeia, tá? Em 2014, cerca de 22% da matriz energética da Europa tinha por base o gás natural, tá? Que provinha da Rússia, tá certo? O seu fornecimento de quê? 31% do total, tá? Teve o quê? Países europeus que dependem, né, 100% do gás natural russo, tá? Como o caso dos países bálticos, né? A Estônia, Letônia e Lituânia, né, que pertenciam à ex-União Soviética e acabaram não anexando a CEI. Depende 100% do gás natural russo. Também tem a Bulgária, a Eslováquia, né, e outros países que dependem em larga escala desse gás natural. Temos aqui na figura 26 o gás natural russo e os maiores compradores, ó. Entre eles a Alemanha, Turquia, Itália, Belarus, a França, Polônia, a Áustria, países bálticos, Hungria e República Tcheca. Bem, como a gente está vendo, a Rússia vem utilizando, né, o uso da energia como instrumento político, tá? E isso está forçando os países europeus a buscar uma estratégia, uma alternativa para o abastecimento, tá, desse produto nos países europeus. A passagem do gasoduto, né, que abastece a Europa pelo território ucraniano,
é cerca de 50%. É uma fonte de insegurança para os países europeus. Tá? Então, em 2012, o que foi acontecido? Foi inaugurado um novo gasoduto, né? Nord Stream, que corta o Mar Báltico sem passar pela Ucrânia. Tá? Além disso, a Europa tem buscado obter outros fornecedores, novos fornecedores, como no caso a Noruega e outros países. Tá? Vem contribuindo para diminuir a dependência desses recursos em relação à Rússia. Em 2003, as importações do gás natural da Rússia pela Europa atingiram 45%, certo? Já em 2017, já baixou para 36%. Então, a estratégia dos países europeus é justamente diminuir essa necessidade, né, de comprar os recursos naturais, o gás natural da Rússia, tá certo? Então, a gente vai ficar por aqui, tá? A nossa explicação, nosso conteúdo. Leiam novamente o percurso, tá? Realizem a atividade e até a próxima aula. Fiquem com Deus.